para que ele compre, porque de fato é verdade, mas para que ele compre aquela condição e trabalhe junto com você na melhoria daquele paciente, né? Que é o gato feliz que eu postei hoje para vocês lá no Instagram. Um postinho bem básico que a gente deve seguir para que o gato tenha as mínimas condições para ele ser feliz. Quer dizer, para ele não se estressar, né? Escolheu ter um gato. O cara não escolheu ter um gato? Se ele escolheu ter um gato, ele tem que saber como manejar esse gato. E aí, pessoal, eu vou trabalhando com duas caixinhas por vez. Se o cara já é mais intenso com os gatos, talvez ele já saiba tudo isso. Então, eu vou falando com ele, vou jogando a fonte de água, ele vai me dizendo como ele faz. Joga a caixa sanitária, sabe? Veja se a localização disso está no lugar legal, né? Então, a caixa sanitária não está do lado da comida, ninguém faz cocô e come na privada, certo? Então, eu vou vendo isso, eu vou vendo se as condições em relação a número, a localização, a qualidade de cada uma dessas bolinhas está adequada. E aí, se tudo isso estiver bacana, eu tenho que procurar algo específico daquele paciente. Então, vou dar exemplos para vocês. Então, quando a gente fala aqui, ó, a modificação ambiental, inicia-se com essas palavrinhas: fonte de água, caixa sanitária, interação humano-animal, áreas de descanso, áreas de entretenimento, entrada e saída da casa, mas aqui a gente está falando de casas para quintal, não é acesso à rua. E se é um gato que precisa de acesso à rua, deve ser com guia. A gente nunca vai estimular o tutor a soltar gato, entendeu? E fonte de alimentação. Então, vamos trabalhar com essas condições. Então, aqui, por exemplo, uma área de entretenimento, né? Que pode ser feito de uma forma caseira, pode ser feita com coisas comerciais, né? Depende do quanto o tutor vai investir nisso. Então, se eu atendo um tutor que quer comprar, já indico para comprar os mais elaborados, né? Obviamente, pessoal, esses daqui a gente coloca petiscos ou alimentação para que ele se interesse pela brincadeira, né? Mas tem que começar devagar. O gato que só come no comedouro a vida inteira não vai passar um negócio cheio de labirinto, né? Então é ter o bom senso. Mas é mostrar para vocês que isso aqui é um entretenimento com comida. O que é isso daqui que a gente fala a palavra chique? Enriquecimento alimentar. Né? Então, isso faz com que o gato trabalhe a sua percepção de espaço, faça esse trabalho de pensar o que fazer, como se estivesse buscando algo, sabe? Buscando alimentação. Fonte de água, né? A maioria dos gatos gostam de água corrente, por isso que vai beber água da torneira da pia. Então, investir em fonte de água. Caixa sanitária, sempre falo sobre isso. O tamanho da caixa sanitária tem que ser adequado, a altura da caixa sanitária, local que essa caixa sanitária fica, o granulado que se utiliza para formar um torrão, para que o gato não fique se sujando. Vejam, tudo isso aqui eu estou mostrando para vocês é o que eu falo para o tutor. É trabalhando essas bolinhas, entende? Então, não adianta só eu passar para a Zosina, tchau. Não, porque se eu não tirar o estresse, o quadro da CIF vai voltar. Da mesma forma, digo para vocês na síndrome de Pandora. CIF é uma das manifestações, mas você tem que trabalhar com tudo isso também. Não adianta só pensar na medicação, tá? Então, aqui, o gato tem que ter uma rotina de atividades, que eu falei para vocês, tem que ter uma interação com animal. O gato vê você como um animal, vê você não, né? Vê o proprietário dele, o tutor, como um outro da espécie dele. Então, tem que ter uma interação, tem que ter momentos de rotina, de brincadeira. O ambiente que é tão falado, né? O enriquecimento ambiental, que é o quê? Gato é um animal arborícola, tem que subir, tem que se sentir confiante lá em cima. Então, tem que ter uma estrutura bacana, né? Pode ser feito de uma forma comercial, pode ser feito de uma forma mais manual, não interessa como, né? Ou um quarto de brinquedos, enfim. Mas o interessante é que tem esse enriquecimento vertical. Tudo isso tem que trabalhar, pessoal. Eu sempre falo isso. Tudo isso, em qualquer paciente que você atenda. Mas a nossa aula de hoje específica, a gente tem que encontrar o estresse. Às vezes o estresse está simplesmente pelo ambiente que não é apropriado para aquele gato. Que bom se for isso também para você, porque você vai resolver arranhadores nos locais de passagem, né? Arranhador que o gato não vai arranhar, o arranhador vai cair. Tem que ser um arranhador pesado, né? Tipo o seu sofá, né? Então, faça um arranhador apropriado. Eu prescrevo algumas vezes para o tutor ter em casa o Feliway difusor, né? Um gato que seja mais agitado, enfim, o Classic, né?
pensando que não é um problema entre dois gatos, tá? Pensando que é no ambiente, para o gato se sentir mais confiante. Eu, particularmente, gosto que ele utilize isso no domicílio. E o tão esperado que as pessoas querem tanto passar antidepressivo, né? Porque o gato tá com estresse, vamos diminuir o estresse. Quando que a gente vai fazer terapia farmacológica? Somente quando vocês procuraram todas essas causas ambientais e pesquisaram, tentaram ver, sabe? Tentaram descobrir algo específico daquele gato e você tá perdido, você já fez tudo, tá tudo lindo e maravilhoso na casa do gato, mas o gato continua igual. Aí sim a gente vai lançar a mão dos antidepressivos. Mas, gente, sei lá, cada 10 gatos, talvez vocês vão passar antidepressivo. O que eu percebo é que as pessoas vão na ânsia de querer passar medicação, e isso não é bom para o seu paciente, né? Nem o tutor gosta disso. Então, vamos devagar com o uso de antidepressivos. Coloquei 2 classes para que vocês olhem, que são opções, né? São os tricíclicos, a primeira. Importantíssimo, nenhum deles terá efeito imediato, então demora-se alguns dias para vocês terem efeito do fármaco, mais ou menos 30 dias no caso dos tricíclicos, mas quando vocês forem remover esse fármaco, vocês vão ter que retirar bem gradativamente, ok? Para não ter a síndrome. O que a gente vai fazer aqui, ó? De uma maneira geral, esses antidepressivos aumenta apetite, então não é indicado em gato obeso, diminui memória. Então, aqueles pacientes que vocês estejam fazendo algum tipo de treinamento, ou às vezes, inclusive, tratando esse paciente com alguma outra doença que ele tenha que entender alguma manobra clínica, não é um fármaco bom. Cardiopata não é indicado porque aumenta a frequência cardíaca, nem oftalmopata porque aumenta a pressão intraocular. E ele é sedativo, como eu disse para vocês, atrapalha a terapia comportamental. 2 exemplos, tenho certeza que todos já ouviram falar da amitriptilina. Particularmente, eu não utilizo. Tem também a clomipramina, que é uma outra opção, além de outros, né, fármacos dessa classe. E tem também os inibidores da recaptura de serotonina, que não são seletivos nesse mecanismo de ação, mas que eles também trazem efeitos benéficos e também vão demorar aí semanas para começar a fazer efeito, ok? Como é o caso, que é a classe da fluoxetina, tá? Como é o caso da sertralina e do citalopram. É isso. Então, Ju, o que tem de tão misterioso nessa cistite idiopática felina, né? Então, o que eu tenho para dizer para vocês é, primeira coisa, lembrar que o diagnóstico, pessoal, ele vai ser estabelecido excluindo outras causas de doença importante, como com exames. Urina tipo 1, ultrassom, é o básico para qualquer sinal de trato urinário inferior. Tem que decorar os sinais de trato urinário inferior, ponto, ok?